Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Estou aqui na frente do Detran aqui da Paraíba. Hoje tem matéria especial, dando sequência àquilo que nós falamos na semana passada. Olha só, a gente falou já desde a semana passada, a gente já vem falando há algum tempo sobre o cuidado na hora de fazer a compra, a negociação do veículo nos feirões, a compra e a venda dos veículos de particular para particular, a compra dentro das lojas, os cuidados e como é que se faz uma boa compra. A gente já vem tratando disso pontualmente. E a gente vai dar sequência no que nós tratamos no sábado passado, no sábado anterior. Se você não assistiu, vale a pena correr lá nos nossos canais aí do YouTube e assistir o programa. Nós falamos da compra e venda online. Hoje existem, além dos portais de negócios, que são os grandes portais, que são filiados a bancos, que tem toda uma facilitação na negociação e que são idôneos e responsáveis aí por tramitar as informações com total segurança, existe a negociação feitas em plataformas que não têm esse cuidado, plataformas apenas da exposição do bem. A responsabilidade da exposição é do antigo ou do proprietário atual, na verdade, do veículo. E aí tudo pode acontecer. Existem, infelizmente, pessoas que agem de má fé e acabam fazendo aí com que as pessoas caiam em verdadeiras ciladas, né? Verdadeiras roubadas. E a gente quer dar essa informação, essa orientação, porque a gente sabe que é super importante ficar ligado em tudo isso. Então, na semana passada falamos com o responsável de um portal que faz essa conexão. A gente falou, e ele, na verdade, tratou com a gente, Thiago foi o nosso entrevistado, falou com a gente sobre como é que se deve tomar cuidado, de fazer uma vistoria cautelar, de fazer a documentação do carro da melhor maneira possível, a documentação prévia para poder atestar a idoneidade tanto do vendedor quanto a documentação do veículo, se ela está tudo em dia, né, completamente pronta para poder fazer essa transferência e negociação. Então tratamos de tudo isso e demos dicas bem importantes. Vale a pena seguir e assistir, porque é super importante você ter essa informação. E na sequência disso, nós viemos ao Detran para falar sobre um processo que é novo, relativamente novo, a partir de 2024 é que começou essa funcionalidade, ainda está em desenvolvimento em algumas das suas etapas, mas hoje não é mais necessário ter aquele documento impresso para fazer a transferência. Então o documento de transferência tinha que ser assinado, levado em cartório, tudo isso pode ser feito online, olha só. Então de pessoa física para pessoa física dá para ser feito através do documento de carteira de trânsito, o documento que hoje é um aplicativo, né, feito de forma digital, e através da assinatura do GovBR tem toda a segurança para isso, desde que se cumpram alguns cuidados nesse processo para poder ter a segurança. Então viemos aqui conversar com a diretora do Detran, responsável por isso aqui no estado da Paraíba, e ela falou um pouco, fala com a gente hoje sobre essa informação importante, os cuidados que se deve ter, o processo, como é que ele funciona e principalmente o que ainda está em desenvolvimento. Ainda é necessário que haja alguma parte desse processo, um braço desse processo, ainda precisa fisicamente do Detran, porque precisa passar pelo Detran, precisa das vistorias e depois finalmente a emissão dos documentos para pagamento e a liberação do documento final. Mas tudo isso é feito de forma que o digital, a prévia do processo seja feita digitalmente e se evita, por exemplo, a fila do cartório, se evita despesas aí que normalmente se tinha. Então é uma novidade, a gente está trazendo essa informação porque a gente sabe que isso atinge não apenas o bolso, mas também a condição, né, de tempo que a pessoa gasta hoje em dia, mesmo aqui na nossa capital, João Pessoa, que é uma cidade considerada de tranquilidade, né, a gente tem a dificuldade aí de deslocamento, de trânsito para poder ir para um lugar, ir para outro, então perde-se às vezes um dia inteiro atrás de documentação, de correria, de assinatura e pagamento de taxas aí para poder fazer esse trâmite. É disso que a gente vai tratar no programa de hoje. Você já sabe que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui no canal 10 na TV Norte para trazer o melhor da informação do segmento automotivo para você. E vem novidade por aí, hein? A gente está com um novo horário e nós vamos ter duas apresentações do programa. A gente vai ter uma reprise no outro dia da semana, então fica ligado porque a gente já vai começar a divulgar essa grande possibilidade aí da gente ter mais frentes para poder apresentar para você o melhor desse segmento automotivo. É isso aí. Tem QR Code no canto da tela, caso você não possa estar com a gente até o final do programa, dá para apontar a câmera do celular e ir para os nossos canais oficiais, no nosso canal do YouTube, no YouTube da TV Norte e poder assistir com toda a tranquilidade aí todo o conteúdo que a gente traz toda semana aqui para você. Obrigado pela audiência, obrigado por estar junto com a gente, vamos junto porque tem bastante assunto importante, né, no programa de hoje. É isso, é Car Shop TV. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo.
Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu tô agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Chega de manhã, você pega a chave do carro e vai dar a partida e fica nhen, 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 e não pega. Olha só, motor de arranque, quanto é que vale dar a partida e o motor pegar na hora? Vamos falar disso, Thiago? Tem promoção? Correto. Essa semana a gente na promoção de Onix Classic e motor Power de 11 dentes, na promoção da semana, R$600. E olha só que diferencial, se não precisar trocar o motor de arranque, tem peças também, é isso? Correto, tanto motor automático como induzido com porta-curva, nós temos as melhores marcas e promoções. Tudo que você precisa para deixar o seu carro em dia, você encontra na Melhor. Onde é que é mesmo? Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Baratão das Peças, vem para cá porque aqui é o melhor lugar de comprar peça para o seu carro. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos, super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Quando a gente fala de negociação de um veículo, a gente fala de uma transferência de um bem que tem valor e esse bem ele precisa, claro, ser feita a documentação, transferência, averiguação da documentação com muito cuidado, porque a gente está falando de um bem precioso. Eu estou falando dos veículos e eu estou aqui com a diretora do Detran, Roberta Neiva, aqui no estado da Paraíba, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre algo que a gente deu abertura, na verdade, nós vamos dar sequência hoje, falamos na semana passada, que é a transferência da documentação de veículos de particular para particular, sem a necessidade hoje de cartório. Tudo bem, dona Roberta, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar sobre isso. Hoje a gente tem um sistema, a gente está vivendo a era da tecnologia e a gente sabe que o desenvolvimento dessa tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas. E muita gente, quando vai fazer a transferência do veículo, ainda vai para aquele processo onde ela precisa de um despachante, muita gente ainda vai procurar os órgãos para poder fazer a documentação, ainda está naquele tempo que precisava de um papel e era todo um risco, tinha que guardar o documento de transferência dentro de casa, as 7 chaves. Como é que funciona isso hoje? Primeiro é importante o usuário saber que ele tem autonomia dentro do Open, então ele não precisa de terceiros para resolver suas demandas aqui. A gente está vivendo ainda um momento híbrido, é um momento de transição de uma geração que era analógica para uma geração digital. Então, o serviço do Detran em relação à transferência de veículos, ele é pautado em várias etapas e em várias classificações. Essa que você traz do digital total existe, é uma combinação Detran Gov.br, em que você pode entrar através do Gov, fazer a transferência, as assinaturas dos documentos, você com seu Gov, o comprador com o Gov dele, e essa documentação ainda precisa ser trazida para o Detran para que haja o processamento efetivo da transferência. Para o segundo semestre de 2025, o Detran já está implementando para essa venda ser totalmente digital, sem precisar que o usuário venha até aqui. Uma outra modalidade de transferência é ainda o papel verdinho, né? O papel moeda, que se chamava recibo do veículo. E aí a pessoa realmente vai precisar assinar, ir até o cartório e trazer até o órgão para poder fazer a transferência. Vamos entender isso, desculpa te cortar, mas entender isso de forma prática. Hoje, o que acontece? As pessoas ainda têm aquele trabalho, aquela tarefa, né, de fazer a documentação, guardar isso. Tem ainda as lojas de veículos ainda trabalham com aquela carteirinha plástica, você está vendo a imagem aí, para colocar o documento dentro, guardar na carteira, carregar isso de um lado para o outro. Hoje a gente está falando de uma era em que o celular virou essa carteira, esse documento digital, ele fica então na nuvem e ele fica disponível na carteira digital. A carteira digital é um aplicativo e ele trabalha em conjunto com o Gov, que na verdade também, a assinatura Gov.br também é feita por aplicativo, então a gente tem acesso a tudo isso. E tudo isso é extremamente seguro, não é assim? Extremamente seguro, mas é muito importante que o usuário precisa preservar sua senha.
esses aplicativos, tanto do governo federal quanto do próprio Detran, eles já mandam uma chave de acesso. E a chave de acesso é justamente a sua senha. Então, não forneça a sua senha para ninguém, não peça para ninguém trocar a sua senha, não peça para ninguém vir ao Detran para trocar a sua senha. Você pode trocar a sua senha no site do órgão, sem precisar de intermediário. É importante demais a pessoa fazer esse procedimento com segurança. Então, quer dizer, a chave ela fica disponível através do Gov e isso não pode, sem hipótese alguma, ser transferido para alguém, porque senão fica vulnerável. A gente já está falando disso. Segundo, o uso do aplicativo ele fica na disponibilidade através da nuvem no celular. Mas ele, na verdade, o documento, como a carteira digital de trânsito, por exemplo, ela fica disponível, inclusive, offline. Ou seja, se eu estou numa BR, estou numa rodovia viajando e acontece de eu perder o sinal de internet, a habilitação ela fica ali. O documento também fica disponível dessa forma? É importante que a pessoa ela imprima, ainda há essa cultura do imprimir o seu CRLV, que é o documento que você circula com o veículo. Okay. Porque se houver qualquer dificuldade de checagem de algo, justamente por conta dessa nuvem ou essa sombra, a pessoa está com o documento em mãos. É importante que a pessoa, quando faça o pagamento do seu licenciamento do IPVA, acompanhe se a CDT foi atualizada. Porque pode ter acontecido alguma intercorrência no meio do caminho e ela precisa fazer algum tipo de atualização do documento. Sim. Isso é importantíssimo. Não pegue estrada sem que a documentação do seu veículo esteja totalmente em dia. Não ande, não circule nas vias urbanas sem que o seu documento esteja em dia. Então, verifique na CDT. Alguma dúvida, ligue para o Detran que ele vai te orientar. Perfeito. Então, se a pessoa, e a gente vem dessa sequência da informação, falamos de compra e venda de veículos dentro do processo digital, muita gente compra veículo em outro estado hoje, através dos canais digitais aí, dos aplicativos e dos grandes portais, né, de compra e venda de veículos. Então, essa pessoa, uma vez que ela tem os documentos para poder fazer a avaliação da documentação, a prévia avaliação da documentação, os laudos cautelares, enfim, verificar a idoneidade do comprador e a idoneidade, inclusive, da documentação do veículo, depois o processo de documentação pode ser feito de particular para particular, desde que se tome esses cuidados. E quando a gente fala desses cuidados, a gente está falando de uma legislação nova, de um processo que ainda está em desenvolvimento, ou seja, hoje ainda é necessário o uso das salas, como aqui, sala de atendimento do Detran. Mas a gente sabe que isso está em desenvolvimento para não haver essa necessidade. É assim? O Detran está trabalhando para que não haja mais a necessidade do usuário via o órgão. Hoje o atendimento de habilitação é 100% digital. Você só faz as etapas de habilitação que você precisa estar presente, como o exame, como as provas. Então, os demais serviços, eles estão dispostos no site, você não precisa vir aqui. Veículo é algo mais elaborado e que a gente está fazendo essa demanda trabalhada dentro da TI para que você realmente não precise mais vir no órgão para nada. Maravilha. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Isso aí. A gente está falando, claro, de desenvolvimento que é para o conforto das pessoas. Obrigado pelo seu trabalho e a gente está falando do melhor, porque a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, está falando de conforto, mas também está falando de segurança. Então você que está acompanhando esse conteúdo, essa construção da negociação, seja no digital ou seja no presencial, precisa entender tudo isso que está acontecendo no nosso contexto nacional e poder fazer disso, claro, ferramentas que ficam à nossa disposição. O celular está na mão da gente o tempo todo e a gente sabe que isso é totalmente possível. Detran na Paraíba, todo o processo está acontecendo e é para o nosso conforto. É isso aí, segue com a gente. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. Chega de manhã, você pega a chave do carro e vai dar partida e fica e não pega. Olha só, motor de arranque, quanto é que vale dar partida e o motor pegar na hora? Vamos falar disso, Thiago? Tem promoção? Correto. Essa semana a gente na promoção de Onix
Classic e motor power de 11 dentes na promoção da semana R$600. E olha só que diferencial, se não precisar trocar o motor de arranque, tem peças também, é isso? Correto, tanto motor automático como induzido com porta-escova, nós temos as melhores marcas e promoções. Tudo que você precisa para deixar o seu carro em dia, você encontra na Melhor. Onde é que é mesmo? Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Baratão das Peças, vem para cá porque aqui é o melhor lugar de comprar peça para o seu carro. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos. Super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! É isso, a gente está terminando esse assunto que a gente trouxe no programa de hoje. Estou aqui dentro da unidade do Detran aqui da Paraíba. A gente sabe que quando a gente fala de transferência de veículos, é super importante estar conectado no contexto digital. A gente está vivendo uma nova realidade. Antigamente, todos os nossos documentos, eles precisavam ser de papel. Esses documentos ficavam guardados na carteira, naquele documento que ficava lá dentro do carro. Muitas vezes as pessoas esqueciam isso e ficavam vulneráveis, porque o documento de uso obrigatório, documento de andar, ficava só disponível no papel, e quando perdia esse documento ou quando por algum motivo ele se deteriorava, imagina que a pessoa esqueceu na carteira e molhou por algum motivo e tudo virava um grande transtorno, tirar a segunda via. A gente está mudando esse contexto, por isso que a gente trouxe matéria especial hoje falando sobre isso. Na semana passada a gente fez matéria falando sobre os cuidados para fazer a compra digital do veículo, porque até essa exposição do veículo, essa vitrine de negócios, ela é digital, através dos grandes sites, os grandes portais, as ferramentas de venda, de comunicação de negócios, enfim, tudo que a gente encontra. Até o lojista hoje, ele usa as redes sociais ou usa o seu site particular, privado, ou está com os seus veículos, a sua frota disponível nas vitrines dos grandes portais. Enfim, você encontra digitalmente o veículo. Faz a escolha do carro, estuda sobre o carro, foi isso que nós falamos na outra matéria, e depois que entende se tudo isso que é necessário estar atento para fazer um bom negócio, quando é feito o fechamento do negócio, aí depende dos órgãos, como aqui o Detran. Em algumas cidades existem núcleos que disponibilizam o serviço do Detran mais próximo da população, porque o Detran ainda precisa dessa presença física, através dos seus profissionais, através dos seus técnicos, enfim, tudo isso para prestar esse atendimento. Mas estamos caminhando para uma mudança, há um crescimento na necessidade e também um crescimento no desenvolvimento tecnológico, e é isso que está acontecendo nesse momento. Por isso a gente trouxe essa matéria, esse momento especial para a gente tratar desse assunto. Vem aí modificações no sistema, inclusive, da documentação, do formato da documentação, já dentro desse ano de 2025 e 2026 promete muita coisa, e a gente está trazendo então essa informação pertinente. Fica com a gente, toda semana a gente traz informação para você aqui no nosso programa Car Shop TV, que é o melhor do segmento automotivo para você. Todo sábado às 8h10 da manhã a gente está aqui, e vem novidade por aí. A gente vai começar também a reprisar a nossa programação no domingo. Olha só, vamos ter 2 apresentações do nosso conteúdo, porque a gente quer que chegue da melhor maneira em toda a nossa população. Tem QR Code no canto da tela. Se você chegou agora e não assistiu a matéria, vale a pena assistir. Convido você, né, que assista lá na íntegra, assista quantas vezes quiser através das redes sociais, apontando a câmera do seu celular. Você vai para os nossos canais oficiais do YouTube, também o YouTube da TV Norte, ou se você preferir, tem o nosso Instagram, tem link de acesso, e você então vai poder ter aí condições de assistir tudo que a gente tem preparado. Tem vários conteúdos lá à disposição. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Car Shop TV é o melhor do segmento automotivo para você. É isso aí, boa semana. Dia de falar de arte, isso mesmo. Hoje a gente está dentro do ateliê do Clóvis Júnior, que é o artista plástico renomado, 43 anos ininterruptos, produzindo arte com uma qualidade, um traço, um estilo
totalmente diferenciado e paraibano. Essa é a informação que a gente está trazendo dentro do assunto base do nosso programa de hoje. Quintal de Casa vai falar dessa arte. A gente escolheu esse super cenário. Então, muito legal que a gente está trazendo. Se você está chegando agora no início do nosso programa, vale a pena entender tudo isso que a gente vai apresentar, porque a gente vai falar de algo que tem a ver com a nossa cultura e a nossa vida. Até porque a nossa arte, a arte paraibana, ela faz parte do contexto dentro da realidade brasileira e para o mundo. Olha só, a gente tem artistas, seja na música, seja nas artes plásticas, como aqui, seja no teatro, seja na informação e artistas renomados. Você sabia que o MASP em São Paulo foi construído e constituído a partir da capacidade de um paraibano? Você sabia que desde a época do Império tem artista paraibano que fez parte do contexto da arte desde o Império e trouxe essa arte, desenvolveu essa arte para ser a nossa forma, o nosso retrato para o mundo? A Paraíba tem esse papel e é disso que a gente vai falar hoje. Então o programa tá super especial e a gente vai falar um pouquinho então com ele sobre essa arte, vai mostrar um pouquinho de tudo isso, contando um pouco dessa história. Você é meu convidado para estar com a gente no conteúdo de hoje. Daiane está trazendo matéria especial também, falando sobre alimentos. Olha só que legal, alimentação de qualidade, porque está falando com zero lactose. A gente está falando de um alimento que foi todo desenvolvido para ser um alimento saudável. E ela vai falar disso, inclusive de doenças que precisam desse tipo de dieta, mas pode ser saboroso. Então tem bastante conteúdo diferenciado no programa de hoje. Convido você a ficar junto. Daiane vai apresentar a matéria daqui a pouquinho e eu volto para mostrar um pouco disso. A gente está aqui na galeria, está aqui no ateliê, na verdade, desse artista plástico. A gente vai falar desse assunto. Tem QR Code no canto da tela, se não puder ficar com a gente. Você sabe que se apontando a câmera do celular, vai lá para os nossos canais oficiais no YouTube, tem o nosso Instagram também. Segue a gente, porque a gente sempre tem conteúdo bacana e diferenciado. Vamos junto? É Quintal de Casa e essa é a realidade que a gente está te apresentando a partir de agora. Começou mais um Quintal Delas e eu tô aqui dentro da NutriBakery. Eu vim falar com a Roberta sobre comidas saudáveis. Mas que tipo de comidas saudáveis? Você é intolerante à lactose? Você é intolerante a glúten? Você tem a doença celíaca e nem sabe? Então hoje a gente vai conversar com ela sobre isso, nesse espaço lindo, com comidas deliciosas. E tem as embalagens que você pode levar os produtos para consumir em casa. Tá vendo a praticidade? Você pode comer aqui ou levar para casa. Então te acompanha do dia a dia inteirinho, desde manhã até a noite, com comidas saudáveis e deliciosas. E eu tô nesse lugar super bonito, além de tudo confortável. Vou comer o meu brownie, que vocês vão olhar aí, que é uma delícia, recomendo, não passem vontade. E eu tô usando o meu look da Girassoli, que me acompanha em todos os momentos. E é isso, vamos falar com a Roberta? Vamos comigo? Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a comida sem glúten é uma condição necessária, né, para que alguns indivíduos não conseguem tolerar a digestibilidade dessa proteína. Então, antes de tudo, ela se faz necessária para alguns indivíduos. Eu diagnostiquei a doença celíaca durante um tratamento para uma outra doença autoimune, quando eu descobri que vários sintomas anormais no meu organismo, digamos assim, eles estavam completamente ligados à doença celíaca. Processo de digestibilidade, processo de dermatite atópica, enxaquecas constantes e problemas de trato gastrointestinal, como prisão de ventre e até mesmo o contrário, né, que seriam diarreias excessivas. Essa não digestibilidade, né, essa falta do organismo identificar e digerir o glúten, ele causa sim um processo inflamatório tanto a nível de estômago quanto intestino. Então, algumas vilosidades, a parede do seu intestino fica extremamente suscetível até mesmo ao aparecimento de outras patologias, porque elas acabam sendo destruídas, né, por essa não digestibilidade do glúten. Imediatamente, assim, posso dizer que em um prazo muito curto de tempo, eu já consegui visualizar e sentir, de fato, assim,
todas as melhoras do meu organismo. Distensão abdominal, gastroenterites, dermatite atópica, como eu disse, né, que eu tinha com frequência, os processos de enxaqueca e dor de cabeça, processos inflamatórios ligados ao glúten. Então, assim, eu tive uma virada de chave de qualidade de vida, com certeza. Gente, quem diz que comida saudável não pode ser linda e gostosa? Olha isso! Zero lactose, zero glúten e ainda é uma delícia. Sim, graças a Deus, né? Esse é um dos pilares da missão da nossa empresa, que é de fazer a inclusão alimentar do máximo de pessoas possível e trazer à tona a sensação de estar comendo assim como uma outra pessoa. As pessoas usam o termo, estou comendo uma comida normal de verdade, com um sabor muito próximo do convencional. Então, assim, eu costumo dizer que o cliente entra e ele se sente num paraíso alimentar, porque ele tem do lanche, do café da manhã, passa pelo almoço, ele tem a janta e com tudo com muito sabor. Então, com certeza, ele quer voltar e ele volta, tem uma recorrência. No meu processo de diagnóstico, quando eu descobri, eu já trabalhava com alimentação, sou nutricionista de formação, mas o que eu mais sentia falta, que foi aí o despertar para a produção desses alimentos, era de comer algo que fosse parecido com o convencional. Então eu queria comer uma coxinha de verdade, que fosse de fato frita, mas que tivesse o sabor, né, de uma coxinha de verdade. Então hoje uma das maiores preocupações, um dos maiores pilares da nossa empresa é trazer o mais próximo possível o sabor do alimento convencional. A alimentação congelada, as marmitinhas, ela nasceu de uma necessidade de dois públicos não tão diferentes, mas assim, o primeiro pela praticidade do morador, da cidade mesmo, do nosso cliente que está aqui no dia a dia e que é celíaco. E o segundo, por ser uma cidade litorânea, né, a gente tem a presença de muitos turistas e dos próprios moradores que se ausentam no final de semana para casa de praia e quer passar o final de semana descansando na tranquilidade na sua casa de praia e já levar a comida pronta, sabendo que não vai nem sair da dieta dele, nem vai se contaminar com uma alimentação que não seja adequada. E aí com isso nós trouxemos um leque bem abrangente da linha que sai do dia a dia, comidas triviais ali, arrozinho caseiro, feijãozinho caseiro, carninha que a gente come no nosso dia a dia, tanto é que a gente chama linha dos nossos caseirinhos. As sopas e os caldos, né, são opções para quem quer uma opção mais leve para o jantar. E tem uma linha mais gourmetizada também para acompanhar, de repente, um almoço de domingo, onde toda a família está comendo uma lasanha convencional e eu consigo levar minha marmitinha com a minha lasanha 100% sem glúten, sem lactose ou até mesmo sem leite animal. E hoje a gente consegue fazer um atendimento bem mais abrangente e trazer para o nosso quadro aqui de clientes o público tanto celíaco quanto intolerantes à lactose, as crianças e adultos que têm alergia à proteína do leite de vaca. A gente consegue abranger também os diabéticos, principalmente as principais doenças autoimunes e também a opção de não consumir alimentos de origem animal, no caso os veganos, que a gente também tem uma linha direcionada para eles. Embora ainda algumas pessoas achem que é sem glúten, é sem lactose, tem um valor muito mais alto, hoje a gente já consegue ter uma acessibilidade a esses produtos, a esses insumos, né, com mais facilidade, o que tem feito com que nós consigamos trazer um preço justo do valor agregado, né, de custo-benefício desses produtos. Então, hoje eu desafio aí quem quiser até mesmo tirar a prova de que a gente tem tanto os nossos salgados, a nossa pizza e a nossa linha de alimentação com preços bem compatíveis com de uma alimentação convencional. Lembrando que a nossa é uma alimentação especial, apta para quem tem restrições, né, e com alimentos 100% naturais, nada de conservantes, nada de temperos prontos, tudo de uma forma bem natural. Daiane, muito obrigada pelo esse espaço, por ter aberto esse espaço para a gente no programa Quintal de Casa. Trazendo a importância, né, para a gente mostrar o quão
favorável é todo esse universo e preciso, né? Quão necessário é todo esse universo. Te agradeço mesmo de coração por ter aberto esse espaço pra gente. Tá vendo? A minha experiência foi tão legal que eu fiquei até a noite. Entrei aqui à tarde e tô saindo só agora. Com a minha embalagem que eu posso consumir em casa. É isso, você que é celíaco, que tem intolerância à lactose, alguma doença autoimune, diabetes, é vegano, enfim, você tem essa possibilidade de comer bem e comer saudável, comer coisas gostosas. E é isso, a gente está preparando mais um conteúdo para você. Pra semana que vem, a gente se vê lá. Um beijo! Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som premium, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750, vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Vai receber os amigos em casa no fim de semana, vai ter entrada, petisco, tem prato principal e sobremesa no final. Vamos dar dica, Demóstenes? Vamos lá, se for a base de frutos do mar, um branco leve e Olha só, refrescante. Júlia Florista, e se não for frutos do mar, qual a opção aí de um tinto? Aí já um tinto mais leve. Olha só, tinto leve, vinho da pipa. E agora na hora do prato principal, que é mais condimentado, Aí já vamos partir para um vinho com taninos macios e mais encorpado. a gente tá falando de um vinho maturado, passado por barrica, né? E Exato. agora na hora da sobremesa, como é que faz? Qual é a boa dica? Aí já vamos para, se for a base de chocolate, teremos um vinho do Porto. Olha só, super opção. Época de morango do amor, como é que faz para aquele Aí- outro tipo de sobremesa? Com certeza já vamos para um vinho branco fortificado. Olha só, na Baco você tem melhor atendimento, centenas de rótulos e as melhores opções. Lugar de compra vinho de qualidade aonde? Baco, vinhos finos. Não quer errar? Vem pra cá. Para falar de arte, a gente tem que falar com quem entende do assunto. Tô aqui com o Clóvis. Tudo bem, meu amigo? Como é que você vai? Prazer imenso receber aqui vocês Isso aí. no ateliê. E na sua casa, né? Porque isso aqui tem a ver com a sua história de vida. Tem peças aqui, nós vamos mostrar tudo isso hoje. Tem peças aqui que já estão há anos fazendo parte desse cenário. É assim? É isso, Edson. Aqui, meu ateliê, minha galeria de arte aqui, onde eu recebo meus amigos, meus clientes, amantes da arte, né? Hoje uma pessoa, hoje o meu ateliê virou um ponto turístico de uma pessoa. Que legal. Já teve grandes reportagens, inclusive da Folha de São Paulo, botando meu ateliê como roteiro turístico da cidade. Que legal. Revistas importantes, como da época da Varig, da Avianca. Então hoje o meu espaço é um espaço cultural, artístico da nossa cidade. Que coisa boa. Deixa eu falar um pouquinho do Clóvis. 43 anos fazendo arte ininterruptamente, então tem uma história de vivência dessa arte. É um artista genuinamente paraibano, nascido em Guarabira, na nossa cidade pessoense, né, fazendo esse trabalho hoje com o ateliê, mas veio de Guarabira e os primeiros quadros, primeiras telas foram pintadas lá, né? Arte em telas, arte em cerâmica, técnicas especialmente desenvolvidas nesses 43 anos de história, texturas e materiais que foram desenvolvidas, técnicas para o uso desses materiais, e eu quero que você fale um pouquinho disso para a gente também. Premiado com premiações estaduais, locais e premiações nacionais e até internacionais, porque tem essa demanda internacional. E olha só, eu tive o privilégio de perceber a arte do Clóvis olhando espaços que foram desenvolvidos dentro de construções, dentro de empreendimentos de construtoras na região, né? Eu tive a oportunidade de conhecer aqui mesmo dentro da nossa cidade, e você chega lá e vê um painel de um artista plástico, é super bacana, porque essa arte ela fica para a posteridade, é uma arte de exibição
pública, aberta, porque está num espaço, embora seja de propriedade privada, mas está num espaço de circulação, e as pessoas estão vendo aquilo, aquela arte, ela está alimentando o desenvolvimento cultural para a criança que passa, para o adolescente, para o jovem, para a pessoa mais velha. Quer dizer, a gente sabe que isso tem uma demanda e uma força excepcional. E por que eu estou fazendo a apresentação dessa forma? Para a gente poder dizer o seguinte: a tua assinatura, ela, como você tinha falado, virou ponto turístico, mas na verdade mais do que isso, a tua assinatura como artista, o teu traço, o teu estilo, ele virou na verdade uma representação cultural da Paraíba, não é assim? Pois quem vê uma obra minha hoje, ele reconhece que é uma obra de Clóvis Júnior. Então assim, meu traço hoje é muito marcante na cidade. E como a gente aqui em João Pessoa, a gente tem uma lei de cultura que toda edificação é obrigada a ter uma obra de arte, eu sou privilegiado por ter hoje na minha cidade uma exposição permanente dentro de João Pessoa. Hoje eu tenho para mais de 30 painéis dentro de João Pessoa. Hoje eu não só tenho obra aqui no meu ateliê, nem na minha galeria. Hoje eu tenho uma exposição permanente da nossa cidade, né? Que vem só embelezar e colorir mais o nosso bem-estar da nossa cidade. Me fala sobre teu traço, porque olha só, quando a gente fala de um artista plástico, a gente fala de alguém que concebeu um estilo, ele nasce do artista e vira um personagem, ou seja, o traço faz parte daquilo que você projetou a partir de você, é assim? Pois é, essa nossa arte, a gente é dominada como arte naif, né? É uma arte espontânea, uma arte que nasce de dentro para fora, que os artistas têm a liberdade de pintar o que quer, o que sentem, né? E isso aqui vem muito da xilogravura, né? Dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, deixaram um legado maravilhoso de movimentos culturais, artísticos, né? Como só os portugueses não, né? Como os franceses, os espanhóis passaram por aqui, deixaram muita coisa bela na arte. E a gente, como nascido nessa terra maravilhosa, a gente só fez desenvolver mais essa técnica que se chama arte naif. Que legal, arte naif, olha só. Presta atenção nisso que você vai ouvir falar bastante ainda desse assunto. Quando a gente fala de traço, vira a câmera para cá. Quando a gente fala de traço, a gente fala não apenas do estilo do desenho, da gravura, como você está vendo aqui, mas a gente está falando de textura. Se você chegar, aproxima a câmera aqui um pouquinho, olha só como a gente tem textura, a gente tem materiais. Esses materiais, quando você foi criando cada uma das técnicas, esses materiais foram surgindo, foram técnicas que foram primeiro pesquisadas, estudadas, ou você foi experimentando. Explica isso pra gente um pouquinho. Olha, essa minha técnica de volumes dentro da cor, da própria cor, surgiu quando eu descobri a pintura na cerâmica, né? Que a pintura na cerâmica, ela dá uma liberdade assim, um artista, de a gente poder explorar a mente da pessoa, né? O pensamento, descobrir coisas novas, não só fazer a tinta chapada, né? Então daí surgiu essas texturas que casou muito bem com minha arte. E eu, cada dia, descubro mais coisas diferentes. Que legal. E isso é muito bacana, porque surge de uma interpretação, primeiro de uma criação, processo criativo. Ele primeiro envolve mente, né, a perspectiva. A gente estava conversando um pouquinho antes, ele estava falando sobre isso, né? Depois o esboço, finalmente a decisão da técnica a ser utilizada e finalmente a evolução de um quadro que pode levar, ele já tinha me dito, tem quadros aqui que você levou 1 ano para ficar pronto, é isso? Pois é, quando falando das técnicas, assim, eu digo, a pintura é como se fosse uma grande cozinha, né? A gente come uma comida e de repente quer fazer diferente, né? Então você sempre está criando, o artista sempre está criando, o gourmet também está criando sempre para trazer coisas novas. Isso está tudo relacionado à criação, né? E como eu te falei, já teve obras minhas de eu passar quase 1 ano pintando, né? Como é o painel que eu tenho tombado no Congresso Nacional em Brasília. Sim. Essa obra ela tem 2,20 metros por 10 metros, né? Uau. Foi assim um reconhecimento da minha obra ditado num acervo maravilhoso, né? Com grandes quadros de obras de arte de grandes artistas brasileiros como Portinari, Di Cavalcante e tantos outros, né? E eu tenho uma obra minha também junto desse time maravilhoso que é o time dos artistas plásticos. Que legal! Essa assinatura, e é muito legal a gente poder estar aqui junto com você, com essa liberdade de falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar das premiações, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso e queria que você mostrasse a sua peça mais antiga aqui no ateliê pra gente falar um pouquinho dessa história. Vamos junto então? Tem comercial agora, acompanha aí os nossos anunciantes, daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo pra você.
Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! Vai receber os amigos em casa no fim de semana, vai ter entrada, petisco, tem prato principal e sobremesa no final. Vamos dar dica, Demóstenes? Vamos lá, se for a base de frutos do mar, um branco leve e Olha só, refrescante. Júlia Florista. E se não for frutos do mar, qual a opção aí de um tinto? Aí já um tinto mais leve. Olha só, tinto leve, vinho da pipa. E agora na hora do prato principal, que é mais condimentado, Aí já vamos partir para um vinho com taninos macios e mais encorpado. a gente tá falando de um vinho maturado, passado por barrica, né? E Exato. agora na hora da sobremesa, como é que faz? Qual é a boa dica? Aí já vamos para, se for a base de chocolate, teremos um vinho do Porto. Olha só, super opção. Época de morango do amor, como é que faz para aquele Aí- outro tipo de sobremesa? Com certeza já vamos para um vinho branco fortificado. Olha só, na Baco você tem melhor atendimento, centenas de rótulos e as melhores opções. Lugar de comprar vinho de qualidade aonde? Baco, vinhos finos. Não quer errar? Vem pra cá. Dá uma olhada, essa é uma comenda, a gente tem aqui ó, a descrição dela, ó, Ordem do Mérito Cultural, agraciado como comendador, olha só, é uma das premiações, e a gente está falando de premiações desde 2011, e eu acho muito legal isso, Clóvis. A arte do Clóvis, ela chegou a horizontes, já há mais de 40 anos pintando e produzindo arte, chegou a horizontes que talvez nem imaginou em algum momento lá atrás. Está lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, e quando a gente fala de premiações, tem um monte de recorte de jornal, a gente está com eles aqui. Olha só essas imagens que eu estou passando agora, a gente está mostrando aí vários recortes, várias publicações, que foram, na verdade, os momentos honrosos como artista, né? É muito gostoso. Quem não gosta de reconhecimento? Porém, eu acho muito importante, porém, o que paga a conta é vender, o que paga a conta é entregar e alguém pagar pelo seu trabalho. Fala um pouquinho disso. Quando nasceu lá atrás, você começou a pintar com que idade? Quais foram as dificuldades desde o início? Olha, Edson, que importante, né, estar vocês aqui hoje divulgando a minha arte, né? E sem a divulgação também ninguém sabia quem era Clóvis Júnior, né? Com certeza. Então, assim, é uma irmandade, né? A Sim. divulgação com o apoio que a gente tem de grandes jornalistas, né? E a minha arte, ela já vem de muito longo, né? Já vem ter em termos de premiações, em 93 eu tive o privilégio de ganhar um prêmio da ONU, onde esse meu trabalho foi divulgado em 150 países. Foi daí que as pessoas despertaram. Quem é Clóvis Júnior, né? Acho que a mais importante premiação que você teve foi essa. Foi essa, justamente. E daí vem uma responsabilidade muito grande do artista com a obra, né? Porque você ganha um prêmio de um quilate desse, então a tua responsabilidade como artista aumenta muito mais. Aumenta, multiplica. Então, assim, você tem que se dedicar o tempo todo, né? A minha profissão é como se fosse outra qualquer. Todo mundo tem que cumprir horário, cumprir responsabilidade, né? Então, isso aqui é um trabalho como fosse outro qualquer, mas só que aqui é uma pintura, né? Sim. É um trabalho mais dedicado do artista para a obra de arte. Tua primeira pintura foi com quantos anos? Com 16 anos de idade. 16 anos. Então imagina esse cenário, tenta imaginar essa evolução. Aos 16 anos de idade, você tinha me contado antes, gostava muito de desenhar, então se aplicava no desenho e experimentou a tinta, né? Experimentou as primeiras pinturas. Primeiro tela, antes de cerâmica, o primeiro cerâmico, como é que foi isso? Primeiro a arte de um artista mesmo é o desenho, né? Porque é daí que surge tudo, né? Sim. E do desenho a gente vai descobrindo as tintas, as técnicas, né? Você vai tendo a oportunidade de conhecer o mundo das artes, né? Que é muito grande, é um leque gigantesco que talvez eu não conhecia nem a metade ainda, né? Imagina, desculpa te contar, imagina isso, ele tem 43 anos evoluindo nessa arte, começou com 16. Naquela época, lá atrás, não tinha acesso aos materiais como tem hoje, não tinha acesso às técnicas e à informação, porque hoje a gente tem internet que nos ajuda na informação dinâmica e focada.
Porque você quer saber sobre determinada técnica, tinta, material, você vai na internet, pesquisa e a ferramenta lá da internet, ela te vai direto. Agora imagina que naquela época, como é que sabia tudo isso? Como é que chegava na informação? Foi difícil essa trajetória lá no início? Olha, muito difícil porque eu fazia uma coisa que ninguém sabia o que era. Pois é. Nem eu mesmo sabia o que eu estava fazendo, né? Então, assim, era uma coisa que era uma necessidade que vinha de dentro de mim para fora, né? Sim. E assim, eu descobri muita arte através dos selos, né? Que quando eu era criança eu ia muito para a loja do meu avô. Selo de carta. Selos de carta, né? Olha só que legal. A gente nem ouve falar mais disso, a gente quase não se manda mais carta. Mas foi daí que a gente aprendeu o que é cultura, né? Olha só que Os selos antigamente vinham as comemorações de tudo que era coisa, de grandes eventos, grande dia do trabalhador, dia da pátria, dia do... Pintado por artistas, pintado inclusive. por artistas. E aquilo ali eu vi através de selos e conheci grandes artistas fazendo ilustrações de selo, né? Deixa eu falar uma coisa importante, eu acho muito legal isso. Você teve o apoio da sua família, você teve o apoio dos seus, como é que foi isso lá na tua experiência? Olha, apoio muito não, porque o legado era estudar, né? Sim. Então assim, eu ficava em cima Ou do seja, muro. havia uma contrariedade sobre o que você estava escolhendo, né? Justamente, eu ficava em cima do muro sem saber o que fazia, porque eu tinha que estudar. Sim. E eu queria fazer uma coisa que eu amava e gosto até hoje, então foi uma coisa muito louca, mas terminou resolvendo. Olha só que coisa bacana. E por que eu frisei isso? Porque às vezes o dom, o talento, ele tá lá dentro da casa, dentro da família, e às vezes os pais não dão um incentivo correto. E essa falta de incentivo pode minar o surgimento de um grande artista. Então, o que eu quero falar, o que eu quero frisar é que, mesmo lá atrás, sofrendo toda essa esse não entendimento, essa não boa percepção do que você estava tentando trazer ao mundo, né? O Clóvis falou para mim uma coisa, entre os bastidores aqui, a gente conversando um pouco, ele estava dizendo o seguinte, que esse é um legado que ele tem que deixar, porque é algo que ele tem que colocar, a tua missão, foi isso que você falou, né? Tem a ver com o que você foi preparado, foi trazido ao mundo para entregar, e ele está entregando isso através da arte. Então a gente não pode coibir esse processo, não é assim? Pois é, eu acho que isso aí foi um legado que Deus me deu, de uma responsabilidade tão grande, né? Porque, assim, a dedicação na arte é uma coisa, assim, fantástica, uma coisa legal, que nem todo mundo aguenta. A pressão que ela dá no artista, né? Sim. Outro dia quem veio comprar quadros dele foi Juliette. Quantas peças ela comprou? E ela levou 2 peças dela para a casa dela em São Paulo. Olha que legal. Paraibana, Juliette, artista, e passou por todo um processo que aconteceu um boom, né, na história de vida dela, mas reconhecendo essa cultura local e não aquilo, porque tem gente que quando começa a entender os princípios da vaidade e do desenvolvimento vai buscar lá fora e não reconhece aqui dentro. E ela super legal essa postura. E eu tô valorizando isso, olha só. A gente tem um quadro aqui, esse é mais recente, né? Esse quadro é de quanto tempo pra cá? É da semana passada. Semana passada. Então a gente tem um quadro de uma semana. Em compensação, eu tenho aqui uma tela pintada, uma pintura a óleo de quantos anos? 40 anos a tela tem. 40 anos, esteve na mão de outra pessoa, ele resgatou essa pintura e deixa ela hoje aqui como um marco dessa história de mais de 40 anos. Você viu aí nos recortes jornais que a gente foi mostrando esse reconhecimento que se alastrou por vários países do mundo, várias exposições. Saiu Portinari para entrar a tua coleção. Onde foi isso? Isso foi na Embaixada do Brasil, em Londres. Em Londres, olha só. Onde eu fui convidado para representar a arte paraibana, brasileira. Olha que bacana. E quando eu me deparei com a exposição do Portinari, eu não estava acreditando naquilo que eu estava vendo, viu? Vamos tirar Portinari para colocar em seguida veio a minha exposição, eu fiquei muito orgulhoso. Que legal, e eu acho isso fantástico, porque há espaço para a cultura, há espaço para a arte, há espaço para o valor da nossa realidade brasileira. Acho isso muito bacana e super parabéns por esse trabalho que você realiza. Obrigado a vocês aqui por estar aqui hoje, né? Esse bate-papo cultural e artístico maravilhoso. Que legal. Deixa eu dizer uma coisa super importante. Fiz um convite para o Clóvis, conheci ele há pouco tempo, a gente acaba criando uma amizade, né? E acho que isso é o mais formidável de tudo. Clóvis é parente de alguém que a gente conhece bastante, que faz aí conteúdos com a gente, que é o Fábio, né? O Fábio Santana, presidente do Sinvep, primo do Clóvis, e a gente conversando, falou de tudo isso. Eu já tinha a oportunidade de ver os quadros, ver as pinturas do Clóvis em outras localidades, e fiz um convite para ele, e o Clóvis vai assinar os nossos aberturas e vinhetas do nosso quadro Quintal de Casa. A partir da próxima semana você vai começar a ver as artes, né, do Clóvis nesse nosso material, porque eu quero e tenho muito prazer em divulgar esse trabalho, já que a gente está falando de um trabalho que tem cunho artístico, cultural e de fundamentação cultural para a evolução das pessoas.
Pois é, vamos fazer arte, não guerra. Isso aí. Muito obrigado, Clóvis, por essa participação. E tamo junto. Obrigado. Isso aí. Olha só, a gente está encerrando aqui esse tempo gostoso para você entender isso tudo que existe no nosso quintal de casa. Isso aí. E telas e mais telas e cerâmica e muitas peças. Olha só, Clóvis é um artista plástico renomado da nossa cultura artística aqui da Paraíba. A gente veio para cá dentro do ateliê fazer matéria especial e a gente trouxe tudo isso no quintal de casa de hoje, porque faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso quintal. E eu estou encerrando o programa de hoje falando dessa realidade que a gente trouxe de informação. Gostou da nossa programação? Então segue a gente, aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, ou tem o nosso Instagram, tem as nossas redes sociais, segue, comenta e a gente vai ter muito prazer em responder você e compartilha tudo isso para que as pessoas tenham acesso a tudo isso que a gente prepara aqui toda semana. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, semana que vem tem mais. Boa semana para você.